Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, gostaria de trazer uma reflexão para você no devocional de hoje. Essa reflexão surgiu há algum tempo quando, no Dia Nacional dos Adolescentes, que tem, ao menos na igreja presbiteriana que eu congrego, eu fui convidado pelos adolescentes do presbitério para conversar com eles sobre o tema da diretoria do quadriênio, que está acontecendo agora, que é Somos Um. Então, nessa pregação, nessa reflexão que fiz com eles, nós conversamos e pensamos um pouco sobre o que é ser um, o que é ser unidade. E então eu gostaria de ler com você um texto que é uma das cartas de Paulo, em Filipenses, capítulo 2, do versículo 4 a 8, e depois pensar, ou ao menos refletir, sobre três pontos que esboçam e que deixam bem claro para nós o que é ser um, o que é ser uma unidade. Filipenses 2:4-8 diz assim: Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Para iniciar então essa reflexão, eu pensei um pouquinho sobre o que significa ser unidade. Joguei no Google uma breve pesquisa e encontrei dois conceitos que eu acho que são muito interessantes para nós e são válidos. O primeiro deles é que ser unidade, ou o conceito de unidade, é uma qualidade do que é um ou único. É uma oposição a coisas plurais, a uma unidade, por exemplo, no poder. Um segundo conceito é uma qualidade do que apresenta uniformidade, identidade, homogeneidade. Unidade social, étnica, religiosa, por exemplo. Aqui já fica, na realidade, antes dos três pontos, uma das primeiras, eu acho, reflexões que nós precisamos ter quando olhamos para a Igreja de Cristo. Nós somos um. No Credo dos Apóstolos, por exemplo, tem uma parte que fala que nós cremos na ou a Santa Igreja Católica, ou Santa Igreja Universal, enfim. Essa Igreja Católica, na realidade, é o mesmo que a comunhão dos santos. Não necessariamente a Igreja Católica Apostólica Romana, mas católica no sentido de que consegue abranger todas as pessoas, abraçar todas as pessoas e acomodá-las no mesmo lugar. Isso é ser unidade. Nós fomos chamados por Cristo para sermos um, uma só família, uma só igreja, um só corpo, em um só espírito. Então, indo para esses três pontos sobre o que é ser um, eu gostaria de refletir no primeiro. Nós somos um, sendo seres individuais. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e fez com que nós não fôssemos iguais a nenhuma outra pessoa ou criatura na face da Terra. Por mais que seja não um ditado popular, mas que seja clichê falar isso na realidade, nem os gêmeos iguais ou idênticos são necessariamente iguais. Eles têm personalidades diferentes, têm características diferentes, têm peculiaridades que fazem com que cada um deles sejam diferentes à sua própria maneira. Nós somos assim, apesar de não sermos gêmeos. Nós somos pessoas extremamente diferentes. Temos necessidades diferentes. Ainda que vivamos períodos iguais, na mesma época, quem sabe, dependendo do caso, na mesma cidade ou até mesmo na mesma casa, nós temos necessidades diferentes. Nós temos anseios diferentes e o Senhor sabe. E o Senhor conhece esses anseios, o Senhor conhece as nossas necessidades e Ele nos trata dessa forma, como sendo um, como sendo pessoas únicas, individuais, com suas necessidades próprias, enfim. O segundo ponto, ainda dentro desse primeiro de sermos individuais, são três pontos e o primeiro se subdivide em outros três. Então, o primeiro é que somos um, individuais, nós temos necessidades próprias. O segundo ponto, dentro disso, é que nós temos funções próprias. E Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 12, lá nos versículos 12 a 14, por aí. Quando ele fala que somos um corpo, no caso o corpo espiritual, a igreja, e que cada um de nós tem as suas funções, como os membros do corpo têm as suas próprias funções, e cada um tem que exercer essas funções. Nós fomos chamados para propósitos específicos na Terra, para exercer funções específicas na sociedade e funções específicas na igreja. E nós precisamos compreender isso. E compreendendo isso, nós vamos conseguir evitar muitos erros, como, por exemplo, o de tentar comparar o nosso sucesso, por assim dizer, nessa missão, com a caminhada dos outros, com a caminhada das outras pessoas.
quando o que nós devemos fazer é nos espelhar em Cristo e avançar com os nossos irmãos em unidade no processo de discipulado, que é basicamente duas pessoas caminhando lado a lado atrás das pegadas de Cristo em direção à cruz. Dentro disso, então, nós temos, por fim, o terceiro subponto, que é cada um de nós tem um propósito, uma vocação, uma identidade. Nós, além do nosso chamado para exercer algo dentro da igreja, que nós temos desde o mais simples, que é aquele que ajuda a limpar e manter a igreja organizada, ao pastor que está sempre recebendo o olhar das pessoas e pregando o evangelho, enfim. Nós temos também vocações e propósitos a serem desempenhados na igreja, aliás, na sociedade, além da igreja. Nós podemos e devemos, através de nossa profissão, através do nosso dia a dia, pregar a Cristo, levar a cruz de Cristo através daquilo que fazemos, através daquilo que somos lá fora, além das quatro paredes da nossa igreja. Sobre isso, sobre crise de identidade, por exemplo, que muitas das vezes acabamos caindo na falha de olhar para os outros e olhar para o sucesso dos outros e tentar nos compararmos a eles, nós então adquirimos, por assim dizer, essa crise de identidade, essa busca por propósito, e aí eu encontro, através da graça comum, dois exemplos na literatura que nos ajudam a entender que nós devemos olhar para a nossa trajetória com os olhos de Cristo, para compreendermos aquilo que Ele quer que nós façamos. O primeiro é Lewis, em Nárnia. Numa das crônicas, que é a Jornada do Peregrino da Alvorada, Aslan diz para Lúcia, quando ela está um pouco perdida e se espelhando em Susana e querendo ser Susana, sua irmã mais velha, Aslan diz para ela o seguinte: você duvida de seu valor, não fuja de quem você é. Não que nós tenhamos um valor como o de Cristo, por exemplo, mas Deus nos ama e Ele colocou em nós seu Santo Espírito, morreu por nós e nos lavou com o seu sangue, nos redimiu dos nossos pecados e nos deu uma missão. Se não qualquer outro, pelo menos esse é o nosso valor, de amigos, filhos e servos de Deus. Nós temos um propósito e nós temos nossas próprias características e não podemos fugir delas. Se há algo errado nessas características, isso não deve ser expulso no sentido de fugir dessa responsabilidade de lidar com esses problemas. Mas nós precisamos assumir essas características, enfrentá-las à luz das Escrituras e aí corrigi-las com a graça do Espírito Santo. Um segundo exemplo, daí já não é mais em Lewis, mas em Tolkien, em Senhor dos Anéis, quando Elrond, prestes a acontecer uma das batalhas, ele leva uma espada Andúril, se não me engano, a Aragorn, e ele leva essa espada para ele, isso nós vemos no terceiro filme, e ele diz o seguinte: deixe de lado o guardião, o andarilho, torne-se quem você nasceu para ser, que no caso era o rei de Gondor. Nós precisamos matar no peito nossa responsabilidade, precisamos seguir adiante com o nosso chamado, o ministério ao qual nos foi proposto pregar o Evangelho e viver aquilo que Cristo quer para nós. Passado o primeiro ponto, vem o segundo ponto. Nós somos um em Cristo. Através da justificação, através dessa redenção que nós ganhamos por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós ganhamos também uma família. Nós ganhamos também um pertencimento a um corpo, e esse corpo é a igreja. Por conta disso, nós precisamos agir em conjunto, nós precisamos agir numa caminhada que tem o mesmo foco, com os mesmos objetivos, apesar de todas as diferenças que possam existir de placas e denominações, que nós consigamos nos unir nas bases e nos fundamentos da nossa fé. E por conta disso, viver o Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando a salvação e influenciando, seja a cultura, a sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, através da vivência unida da Igreja de Cristo. Nós somos conhecidos pelo amor e pelo amor que temos uns pelos outros. Cristo e o amor de Cristo com o Pai são conhecidos dessa mesma forma. E por fim, um terceiro ponto, e acredito que o principal de todos: nós somos um com Cristo. Nós somos transformados mediante a pregação do Evangelho em nossas vidas, mediante a pregação das Escrituras aos nossos corações, pelo agir do Espírito Santo. Nós somos santificados e somos transformados cada vez mais para sermos semelhantes a Cristo, para sermos, de fato, filhos de Deus aqui na terra.
E por isso nós precisamos lutar diariamente para que os nossos corações sejam sempre encaminhados à presença do Pai e sejam sempre transformados, apresentados como um sacrifício vivo, santo e agradável para Ele, apresentando nosso culto racional a Ele, mas entendendo que nós precisamos, através de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, sermos cada vez mais semelhantes a Ele, sermos cada vez mais transformados por eles, para que abandemos todos os dias, de maneira progressiva, a nossa velha natureza e consigamos todos os dias estar aos pés do Pai, sendo imagem e semelhança dele aqui na terra. Amém.